Bem-vinda ao segundo módulo do nosso curso Você é Sua Vitrine. Espero que você tenha passado pelas outras aulas de forma muito tranquila. Conhecida a jornada do consumidor, que é super importante para que você comece a entender o movimento das pessoas. Por isso que eu coloquei logo no primeiro módulo aquelas aulas disruptivas para abrir a sua cabeça, tá? E esse segundo módulo aqui eu vou falar de marketing. Porque não adianta nada você fazer as coisas aqui na internet se você não souber um pouco sobre marketing. E, na verdade, o marketing de hoje é o seguinte: você já indicou livro para alguma pessoa? Você indica algum restaurante, algum filme, alguma coisa? Marketing, simplesmente, hoje em dia, aqui na internet é isso. Mas eu vou estar aqui passando um breve histórico de como começou o marketing tradicional, que a gente fala que é um marketing de interrupção, aquele marketing, por exemplo, que você está vendo um filme que você gosta e de repente começa a propaganda. Você está lendo uma revista que você está gostando daquela matéria e no meio da revista tem uma propaganda. Está ouvindo música na rádio e de repente tem propaganda. Isso é o marketing tradicional, tá? O marketing que a gente chama de interrupção. Esse novo marketing que você já ouviu no outro módulo, que é o inbound marketing, é um marketing que realmente ele faz com que passe para a pessoa e a pessoa que procure aquilo ali, o que ela está precisando. E você, na verdade, neste novo marketing, como eu comecei a conversar com você, quando você ajuda uma outra pessoa, dá alguma dica, você está fazendo marketing. É a forma de você comunicar. E esse novo marketing são as novas mídias. As mídias tradicionais que a gente tem, você já conhece, televisão, rádio, revista, jornal, panfleto. Então, isso tudo é um marketing que a gente fala que é o marketing tradicional ou o outbound marketing. Lembre-se que você tem que entender algumas palavras em inglês. O marketing atual, que é o novo marketing, que são usando as novas mídias, é o inbound marketing, que você não agride as pessoas. E agora a gente vai falar uma breve história do marketing, porque eu gosto de contar histórias aqui para vocês entenderem um pouco, para abrir a cabeça. Tudo a gente tem que entender por como é que as coisas acontecem, que não são do dia para a noite. Não é isso? Então, vamos ver aqui que eu comecei. Antigamente, eles estão fazendo uma brincadeira que é igual a evolução do homem, né? Hoje em dia, o homem tá muito mais conectado com bits e bytes. E antigamente, o homem era simplesmente que era falando aqui, ó, que tem as televisões, as rádios, começou a mudar o mundo, televisão, rádio, jornal. Então, o homem foi evoluindo dentro do marketing, ele foi mudando com o aparecimento do computador, do telefone. Depois apareceu várias coisas que são ligadas à internet. A internet é a grande revolução. E hoje em dia nós somos pessoas até mesmo de inteligência artificial. Não sei se você sabe que a IBM lançou um produto que na verdade, é uma inteligência artificial que muitas pessoas que trabalham em medicinas já se consultam através dessa inteligência artificial. Outra inteligência artificial é a nossa querida Siri. Quem tem iPhone sabe que é isso, que você conversa com ela. O próprio Google lançou há pouco tempo atrás, não sei se quando é que você está vendo esse vídeo, uns 3, 4 meses atrás, o Google Assistance, que você pode fazer com que ele marque uma consulta. E é muito louco isso, porque ele realmente conversa com a pessoa, liga para você, para o telefone que você quer, e ele marca, e a outra pessoa não percebe que é um computador. Você vê a que nível que a gente chegou. Isso se chama
inteligência artificial. Eu também não sei se você me acompanha há muito tempo, mas isso foi um prognóstico que teve de uma reunião mundial de movimentos que tem em relação às novas tecnologias. A IR, a inteligência artificial, seria uma das coisas mais fantásticas que tem. Tem muita coisa aqui para você. Agora a gente vai pelo conceito aqui e por que que você precisa entender o que que é marketing, né? A história do marketing, porque tem muita gente que não entende o que que é. Marketing simplesmente é, como eu falei, modo de você se comunicar com as pessoas, tá? E eu vou contar esse histórico aqui do marketing para você entender o passo a passo, tá? Que é muito legal. Tudo começou, na verdade, quando um cara chamado Gutenberg criou a prensa. Prensa é quando tem aquelas letrinhas que ele simplesmente ele inventou. E isso revolucionou a comunicação humana. Porque desde a primeira vez, assim ele, quando inventou a prensa, ele pôde construir, ele fez os textos em massa e distribuir para as pessoas, que foi feito através do jornal. Isso foi feito, e ali, naquele ano, em 1450, foi feito o primeiro anúncio, tá? E como eu falei antes, né, esse modelo que eu vou falar aqui, antes do computador, o marketing já seguia um modelo que a gente chama de outbound. Em outras palavras, que é a tentativa de você vender o produto antes de você criar um relacionamento com as pessoas. E é isso que é o mais legal. Você viu isso lá no primeiro módulo, exatamente como é que você pode atrair as pessoas, né? Que é quando a gente cria o vínculo e quando a gente educa o cliente. Quando a gente educa o cliente, simplesmente você vende mais. Então, anota aí de novo que eu já falei no outro módulo, cliente educado é cliente comprador. Então, quando você educa o seu cliente sobre o problema, quando você apresenta a solução e gera valor por meio da informação, você simplesmente vai vender mais. Então, vamos voltar aqui. Em 1605, no século 17, os jornais e as revistas começaram a serem publicadas em massa. Aí os marqueteiros, nossa, começaram a ficar loucos, porque tudo quanto é marketing, começaram a ficar doido, porque era uma coisa que tinha vantagem tanto para um lado como para o outro, porque qualquer negócio podia divulgar os produtos sociais para muito mais pessoas, os seus produtos para muito mais pessoas. No caso, 1605 que começou isso, tá? E aí, os vendedores, os marqueteiros, as pessoas, os editores que faziam aqui, eles podiam vender o espaço daquela área para ter dinheirinho, né? Recurso para manter a publicação rodando, né? E funciona ainda hoje em dia. Você sabe que em revistas as pessoas vendem, revistas segmentadas vendem anúncios. Por exemplo, existe uma revista que você sabe que eu dei curso para terceira idade, então existe uma revista chamada A Melhor Idade. Então essa revista vende espaços para empresas que trabalham com pessoas da terceira idade, ou então com seguro-saúde, ou então se você tem uma loja que você vende um sapato especial para as pessoas da terceira idade, tá? Então isso ainda continua funcionando. Espaços em jornais, espaços em revistas continua funcionando. Continua porque a gente sabe que onde tá o público que é interessante. E se a gente tem um público certinho, direcionado, funciona muito mais, tá? Aí, o que que aconteceu? Em 1839, o marketing começou a mudar. Como é que ele começou a mudar? Começaram os posters, né? Colocar post e outdoor. E com essa possibilidade de imprimir panfletos, a divulgação ficou muito mais fácil. Mas tinha a dificuldade de onde é que iam ser distribuídos esses panfletos e distribuir uma a uma. Aí veio essa ideia maravilhosa
de colocar um post num lugar onde todo mundo passava e pudesse enxergar, tá? E aí, o que que aconteceu? Colocaram os posts em vários lugares, tá? E começou a ficar a cidade, isso foi lá em Londres, a cidade começou a ficar muito poluída, tá? Ficou muito poluída. E o que que aconteceu? Eles começaram a reclamar porque estava sujando tudo. E aí, como que eles, os marqueteiros lá atrás, começaram a pensar sempre em algo, alguma solução que a gente tinha que ver para impactar mais pessoas, para estar próxima das pessoas. Aí surgiu uma coisa muito importante que hoje em dia você já conhece, que são os outdoors. Naquela época lá, ficou proibido, porque estava tão suja a cidade lá em Londres, que aí os marqueteiros, nós aqui, os profissionais de marketing da época, encontraram mais uma solução, que foi o outdoor. E o primeiro anúncio que foi feito, assim, que você podia ver lá de longe, de um alcance muito mais rápido, e de longe realmente você conseguia. E durava muito mais tempo, né? E ainda tinha menor custo-benefício, porque era uma proposta bem interessante para um anúncio. Por exemplo, a Coca-Cola foi uma das primeiras empresas que colocaram esse outdoor, que as pessoas vinham de longe. Então, o custo-benefício disso era muito melhor, né? Então, foi uma das formas que os marqueteiros começaram a pensar de resolver essa história da proibição de fixar posts. Em 1876 começou a ter uma outra revolução. Foi no século XX que começou essa história, que esses novos meios de comunicações que apareceram. Por exemplo, né, as invenções que a gente teve o rádio, a televisão, e o telefone foram inventados em 1876. Só que só em 1946 que ele começou a ser usado como telemarketing. Imagine quanto tempo atrás, quanto tempo demorou, tá? Para realmente para a gente começar a usar o telemarketing, que hoje em dia, lembra que eu falei no primeiro módulo que você também tem que ligar para as pessoas, né? Então, isso é muito importante que você tenha isso na sua cabeça. Em 1920, o rádio foi usado para as transmissões abertas, para passar música, para fazer anúncio. E o que aconteceu nesta época? Nesta época, simplesmente, as pessoas e os marqueteiros falavam: nossa, tá aqui música, que é entretenimento, vou fazer um programa, vou fazer alguma coisa, e começaram a usar a propaganda. De novo, aquela quebra, toca a música 1 hora, depois 10 minutos fala propaganda. Fala uma palestra, uma entrevista, quebra no meio da palestra, colocando um anúncio, alguma propaganda. Então, isso é o automático, mas nada se compara com uma coisa chamada televisão, tá? Depois de 15 anos que foi inventado o rádio, os anúncios de televisão superaram completamente no marketing, nas revistas e no rádio, tá? E hoje em dia, claro, se você ainda tem televisão, continua sendo um modo muito importante para quem tem grana, porque ali você coloca uma propaganda que impacta quase 99% das casas brasileiras. Só que a nossa querida internet está desbancando, porque é muito mais barato, tá? E aí começou o movimento todo em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial. E olha, o telefone já tinha sido inventado há muito tempo, né? Então, o que que aconteceu? Em 46 começou a ser usado, ó, o telefone para fazer telemarketing, que até hoje a gente tem, né? Mas hoje em dia o telemarketing, muitas pessoas, ó, encheram o saco disso. Só que
começou a ser usado o telemarketing, realmente. E foi muito bom, tá? E o que acontece? Foi feita em 1973, começou uma outra revolução, que foi a primeira chamada do celular. É uma loucura, o celular foi feito em 73, a gente tem quantos anos? Pouquíssimo tempo que apareceu o celular. E hoje em dia, simplesmente, começou a ter essa revolução a partir do momento que você foi criada essa inovação, né? Então, essa nova invenção, essa nova fase foi muito boa. E hoje em dia, os celulares são como computador. E eu sempre indico, compre um bom celular, porque um bom celular você pode fazer seus vídeos, você pode fazer suas postagens, você pode fazer o gerenciamento da sua rede social. Então, realmente, os celulares são muito importantes hoje em dia. E essa grande revolução veio quando, em 1981, a IBM apresentou um computador chamado computador pessoal, porque naquela época os computadores não eram para as pessoas, simplesmente eram aquelas máquinas gigantescas que tinham que ter guardado salas e salas para serem armazenados os dados. Então, em 81, quando a IBM apresentou o computador pessoal e o e-mail, gente, tem pouquíssimo tempo isso, tudo mudou. Em 84 vem uma outra revolução, que a Apple, a querida maçã, simplesmente começou a desbancar e entrar nessa jogada que os caras, Steve Jobs, teve uma ideia maluca da garagem dele. Ele começou a imaginar, e essa empresa, que é hoje em dia uma potência, que cria filas e filas de pessoas para comprar um produto da Apple. É uma concorrência sem fim. A Apple se tornou, na verdade, um estilo de vida. E isso começou em 84, é pouquíssimo tempo atrás. A partir de 90, que começou o boom da internet. E aí mudou completamente. Hoje a gente está em 2018, não sei quando é que você vai assistir isso, mas a revolução da internet veio. Tem pouquíssimo tempo. São 1990 e a gente está com quantos anos? 18 anos. Vamos fazer o cálculo aqui, ao vivo aqui, porque eu não tenho essa. 90 menos 2018. São 28 anos. É pouquíssimo tempo que mudou completamente e está revolucionando simplesmente o mundo, a internet, o modo de você se comunicar. Completamente mudou completamente a forma de você enxergar o marketing. É pouquíssimo tempo dentro da estrutura. Em 1994 foi lançado o bendito que a gente fala spam. Por isso que você tem que tomar cuidado para que quando você mandar um e-mail você não seja considerado uma pessoa chata, pentelha, tá? Porque em 94 foi enviado a mensagem automatizada. Eu vou ensinar aqui, você pode automatizar a sua comunicação através de e-mail, mas se a pessoa, você tem que ter obrigatoriamente, você tem que ter embaixo uma possibilidade da pessoa dizer que não quer mais receber teus e-mails, porque senão você pode ser considerado spam. E o que é spam? Você cai na lista negra e você não consegue que suas mensagens cheguem até os seus leads, os seus possíveis clientes, tá? Então, isso você tem que tomar realmente. Foi uma estratégia de marketing que funcionou muito bem, de enviar e-mail para um monte de gente, tá? E isso foi realmente uma estrutura. E as inovações não pararam de aparecer. É isso que me encanta, tá? Quando a gente fala aqui embaixo, o mecanismo de busca, o que é o mecanismo de busca? O Google, o Yahoo, o Bing, isso é um mecanismo de você buscar alguma informação na internet. O que aconteceu com o lado daqui do marketing?
a gente começou a se preocupar com o SEO, é o Search Engineer Optimizer. O que que faz isso? É quando você coloca palavras-chaves, palavras que as pessoas estão procurando. Dentro da internet, dentro desses sistemas de buscas existe uma inteligência tão grande, tão fantástica, esse mecanismo, que ele sabe exatamente quais são as palavras que são mais buscadas. E isso todo mundo começou a se preocupar, porque a gente quer aparecer no primeiro lugar do Google. As pessoas têm uma preguiça muito grande de mudar as páginas do Google. Por isso que as grandes empresas, até você mesmo, tem que cuidar das palavras que você está usando para que você seja melhor encontrado. Tudo bem? Com isso, a partir de que eles começaram a ver a importância dessas palavras, desse mecanismo de busca, que a gente começou a usar os blogs. Por que a gente usar os blogs? Os blogs são ali onde você escreve, onde você tem vídeos, onde a gente começa a colocar o marketing de conteúdo. Tá? E aí, depois de tudo isso, apareceu o Facebook. Nossa Senhora, aí já mudou completamente. Isso tem pouquíssimo tempo, tem 10, tem quantos anos? 25 anos, é nada, 20 anos. E aí surgiu o marketing das redes sociais. E esses são os novos marketings. As redes sociais são as novas mídias. A gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem WhatsApp, a gente tem YouTube. Tá? YouTube, hoje em dia, os vídeos impactam 600 vezes mais do que a escrita. As pessoas querem ver as outras pessoas. Você está aqui conectada comigo através de um vídeo e isso é muito importante. Só que eu vou abrir um parênteses aqui. O YouTube se tornou, hoje em dia, até crianças têm canais de YouTube. Então, se tornou, para nós, os trabalhamos com marketing, a gente tem que entender que o YouTube, é importante a gente estar lá, sim, porque a gente é encontrado, é importante, sim, que a gente esteja presente nas mídias, só que o YouTube está sendo considerado um canal muito de jovens e adolescentes. Só que tem um outro lado que eu quero que você fique atenta. Pessoas mais idosas, por exemplo, minha mãe tem 84 anos, e ela ainda procura o YouTube, e ela procura receitas no YouTube. Se você tem alguma coisa de culinária, se você tem um restaurante, se você faz receitas diets, se você tem um curso que você vai ensinar alguma coisa, artesanato, alguma coisa, use o YouTube é muito bom. E simplesmente você faz um vídeo com o teu celular, ou então um vídeo com a tua câmera aqui do computador, como eu estou fazendo o meu, para dizer por que eu estou fazendo não da forma profissional, para mostrar que você pode sim usar o seu computador e você tem uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês que você faz esse tipo de vídeo compartilhando a minha tela aqui com você. E você sobe no seu canal do YouTube. Aí você tem formas de você espalhar para todo mundo como é liberado ou fazer com que só poucas pessoas possam assistir. Lembre-se, os vídeos impactam 600 vezes mais do que qualquer coisa escrita. Mas você precisa conhecer o seu público para entender o que ele quer, tá bom? E aí, depois disso, a gente teve uma coisa muito importante. Com essas redes de comunicações móveis, o que são essas redes de comunicações móveis? Né? São simplesmente os nossos celulares. Os celulares são muitos. Aqui no Brasil, a gente tem 246 milhões de celulares. A população da gente são 118 milhões até então do IBGE. Foi a última pesquisa que eu fiz. Então, imagine, cada pessoa tem em média 2 aparelhos de celular. E aí surgiu a preocupação de ajustar. Lembra que os sites eram assim, eram largos e que você podia ir para o lado? Surgiu a necessidade dos sites ficarem responsivos. O que é ser responsivo? É que quando você olha o site no computador e você vai para o seu tablet ou você vai para o seu smartphone, ele se adeque ao tamanho daquele equipamento, tá bom? Isso mudou com uma forma muito rápida. E isso que é realmente um inbound marketing,
que eu te falei, ou marketing de conteúdo. Lembra que eu te falei lá na aula passada, a jornada do consumidor, o que que você tem que fazer? Você tem que atrair as pessoas para que o teu conteúdo, tá? Aquele conteúdo que é de valor para o teu público, a gente vai estender, vai saber ali agora, nas próximas aulas, quem é exatamente o teu público. O público, o inbound marketing é simplesmente, responde aqui exatamente o que que aquele consumidor quer. Então você tem que estar alinhado com a realidade daquela pessoa. Então, tudo que acontece aqui na internet, ele tem muita informação, ele vai procurar aprender, mas só que tem muita informação e tudo quanto é assunto que você colocar, ele vai se informar até ele decidir comprar de você, tá? E ele usa todos os recursos tecnológicos que ele tem. Por exemplo, ele usa o iPhone dele para fazer busca, aí ele vai no YouTube, ele vai no Google, realmente para procurar tudo isso. E isso é muito importante, que você tenha conteúdo de valor para a tua audiência. Aí você atraiu as pessoas, lembra do funil que eu mostrei? Você atrai as pessoas, você engaja, faz com que ela curta, faz com que ela goste, faça com que ela comente, faça com que ela compartilhe, e aí você converte ela. No que você consegue converter, você tem o sucesso aqui no meio. Então esse é o inbound marketing, né? Isso é um marketing que a gente tem atualmente. E eu vou te mostrar uma coisa disruptiva aqui, que você precisa prestar muita atenção. Você vai poder assistir essa aula várias vezes, porque está gravada. E agora, o próximo passo, qual é a revolução desse inbound marketing? É uma coisa chamada neuromarketing. É a evolução do marketing tradicional. Porque eu amo essa parte, como psicóloga eu realmente amo essa parte. Foi aí que eu comecei a entender como é importante você entender o comportamento das pessoas. E muitas pessoas que usam aqui o marketing, eles começam a usar os métodos que todo mundo fala, usa gatilho mental, usa isso, usa aquilo, mas simplesmente não entende como é que é o comportamento humano, como é que funciona o nosso cérebro. E quando você entende como é que funciona o nosso cérebro, tudo muda. É essa a grande visão. Se você quer se tornar a sua vitrine, realmente você tem que entender dessa revolução que é o neuromarketing. Você tem que entender de pessoas. Se você não entender de pessoas, não gostar de pessoas, não adianta, porque você tem que realmente se conectar com as pessoas de uma forma positiva. Por quê? Anota isso aí, hein? Pega o papel e a caneta e anota isso aí. Eu vou te falar uma coisa muito importante. As pessoas só compram daquelas pessoas que elas confiam. E como é que você faz com que uma pessoa confie em você? Então anota aí de novo. As pessoas só compram daquelas pessoas que elas confiam. E como é que você faz isso aqui na internet? Simplesmente se tornando uma vitrine. Quando você tiver conteúdo de valor, quando você tiver uma audiência, quando você tiver passando o que realmente as pessoas se conectem, que você seja conhecido, aqui você vai começar a vender mais. Mas tudo é uma construção. E para você entender o comportamento do consumidor por meio da neurociência, esse é o novo modelo. E qual é o objetivo de tudo isso? O neuromarketing aqui é um novo ramo, porque ele lembra da jornada do consumo, que eu mostrei o passo a passo, e muitas pessoas não mostram como é que as pessoas vão andando. E aqui, nessa estrutura que eu estou ensinando para você, nesse método de muitos estudos, juntando com toda a psicologia também que eu tenho, ficou muito mais fácil para você entender como é que você vai influenciar, tá, as pessoas na decisão de compra. Essa é uma união perfeita, tá? Quando você junta a lógica do consumo com os desejos, com os impulsos
e os anseios do seu cliente potencial, que a gente chama de lead, tá? É como é que as pessoas reagem aos impulsos neurológicos externos. E a gente está aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. E foram desenvolvidas técnicas para isso que você pode aplicar nas mídias, tá? Tanto na mídia online como na offline, para ganhar a atenção das pessoas, para atrair as pessoas para efetivar a compra. Por isso que eu vou ensinar mais à frente para você exatamente como é que vocês podem gerar experiências positivas no subconsciente do seu consumidor, tá? Um exemplo de aplicação que a gente tem muito, que eu quero que você observe no neuromarketing, é exatamente o uso das cores. As cores podem causar reações, tanto para botar as pessoas lá para longe, ou você pode atrair as pessoas. Pesquisas, empresas e mais empresas trabalham com pesquisas de cores. Por exemplo, as cores que eu mais uso, meu público é feminino, eu gosto de rosa, roxo, rosa, um rosa mais claro, o azul. Então, o laranja são cores femininas. E essas cores podem causar impacto naquele consumidor para fazer com que ele se conecte com você. Quando você vai divulgar o seu serviço, quando você vai divulgar o seu material, então você tem que realmente entender isso, tá? Então, é possível que as vendas e a contratação até mesmo de um serviço possa aumentar simplesmente porque você trabalhou a cor. Muitas pessoas não entendem isso, mas é muito subjetivo, ainda mais aqui na internet, né? Porque isso é uma mescla entre psicologia, a neurologia, então o neuromarketing que a gente vai ver aqui, a gente vai entender por quê. E qual é o objetivo de você usar esse neuromarketing? Porque você vai entender como é que o seu consumidor toma a decisão na hora da compra. Tá? Você vai entender o que motiva o consumidor a consumir. Você vai entender como o cérebro do seu consumidor reage aos estímulos que ele recebe. Você vai analisar as reações de cada um, porque as pessoas falam, até mesmo na escrita, tá? Até mesmo nos áudios que as pessoas falam, para adequar toda a abordagem, todo o seu material, com maior impacto para você o que converter. Você vai criar um ambiente da sua marca, onde seus consumidores podem se envolver num nível multissensorial, tá? E criar um engajamento. Eu vou falar uma coisa muito importante aqui para você. Quando eu estou fechando uma compra por telefone, a primeira coisa que eu faço, eu escuto. Se a pessoa está falando com muita velocidade, com muita rapidez, eu vou acelerar a minha voz. E isso aqui a gente cria o rapport. Rapport é uma palavra em francês que a gente usa em marketing e em vendas para fazer a conexão. Quando eu falo com vocês aqui na internet, olhando no olho, porque eu estou olhando aqui na minha câmera, isso cria um rapport. Quando eu falo com vocês, abrindo meu peito aqui para vocês na internet, eu crio um rapport. Quando eu erro e eu mostro que eu errei, eu crio um rapport. Por quê? Porque eu mostro que eu sou uma pessoa normal, que eu sou uma pessoa que eu entendo o que você está passando, tá? E isso cria um engajamento. Isso é importante que você também saiba, porque todo mundo fala que marketing é você vender, você manipular. Não, não é. Simplesmente o marketing é você ajudar as pessoas a entender de pessoas. Os seres humanos são assim. E é isso que eu quero te mostrar nessa nossa comunicação aqui, que você entenda essa história do marketing e esse novo marketing que é o que está instaurado. Eu não quero que você vai aprender lá na frente sobre gatilhos mentais. Vai ser muito poderoso. Eu vou te dar materiais muito poderosos. Mas eu quero que você pense de uma forma e utilize isso de uma forma justa, tá? Porque é muito perigoso. Você pode manipular as pessoas, mas é persuadir as pessoas. E isso é muito diferente de você manipular. Então, aqui, a partir de agora, você vai entender como é que funciona
nosso cérebro humano. O meu cérebro é igual ao teu cérebro, que é igual ao cérebro de todo ser humano. Nosso cérebro foi construído, né, foi formado, é uma máquina fantástica, mas ela tem um jeito de formar, uma formação que foi de 5.000 anos atrás. E o cérebro, quando foi formado, ele continua da mesma forma. E nosso cérebro tem uma grande questão aqui no neuromarketing. Eu vou mostrar aqui para você a formação do cérebro e eu vou falar em marketing qual é a fase que você atinge em cada palavra que você fala, em cada momento que você cria um vídeo. Você tem que entender que ponto do cérebro você está acionando. Lembra que eu te falei que nós somos seres emocionais, totalmente emocionais, que racionalizamos? É isso. As vendas são feitas através da emoção. E você tem que atingir um ponto muito importante chamado este pontinho aqui, que é o sistema límbico, que é o emocional, ou o feeling brain, é o sistema límbico. É nesse sistema que você vai fazer com que o teu consumidor compre de você. A gente tem histórias, a gente tem palavras que a gente usa para a gente fazer isso, tá? Mas antes de chegar neste sistema límbico, a gente tem que passar por portais, vamos dizer assim, para chegar aí. A primeira fase, o cérebro principal que a gente tem que passar, o primeiro cérebro que a gente tem que passar é esse cérebro aqui reptiliano, que é o cérebro reptiliano, que é instinto, é o dicionário dinossauro brain, ou o cérebro reptiliano. O que é ele? Esse cérebro continua sendo da época dos dinossauros, ele é muito desconfiado. E aí perguntas vêm assim, será que esse curso é para mim? Lembra do muro de objeções que você tem que quebrar? Quando você quebra as objeções, quando você simplesmente fornece conteúdos para eles, para você quebrar as objeções, aquele muro, né, de objeções, você vai estar ultrapassando esse cérebro. Será que esse curso é para mim? Anota, tá? Será que esse curso é para mim? Será que eu posso confiar nesse vendedor? E aí, o que você faz? Você mostra isso quando você aparece mais na internet, quando você tem provas sociais, quando você tem depoimentos, quando você é chamado para fazer uma entrevista, alguma palestra. Então você ultrapassa essa parte do cérebro onde as pessoas desconfiam. Agora vamos falar aqui se você está num grupo de pessoas. Tá? Quando você presta atenção muito nas pessoas e que você repete muito as palavras que ela está falando, você se torna também uma pessoa mais agradável. Se você ouve mais o que o outro está falando e usa as mesmas palavras que ele está utilizando, você simplesmente está criando um rapport e você está trabalhando essa parte do cérebro. E como é que você faz isso na internet? Você conversa com as pessoas, você faz perguntas às pessoas, você entra num grupo de Facebook, por exemplo. Hoje você vai receber nessa aula um bônus da minha aula de como é que você pode criar engajamento, todas as ferramentas que você pode usar para isso. Então, nesse cérebro, você conversa com as pessoas. Quando você entra num grupo, você agradece as pessoas por estar ali. Quem é o administrador, porque ele vai começar a liberar. Você fala que está ali para agregar. Então, as pessoas já vão mudando. É a mesma coisa numa venda. Você escuta, depois você fala. E depois que você passou por isso, você vai por por uma outra parte, que é a parte onde é o neurocórtex. O que é essa parte aqui do neurocórtex? Essa parte é quando as pessoas, você tem que dizer quais são os benefícios. Por exemplo, na minha página de vendas, eu vou devolver o dinheiro. Eu garanto para você, se você não gostar disso aqui, eu vou lhe devolver o dinheiro. Eu tiro o medo deles e coloco para cima de mim. Eu vou dizer quantos módulos tem, quanto tempo vai levar e quanto é. É o cérebro racional, porque
Chega uma hora, esse obstáculo, essa barreira, você tem que dizer de uma forma racional, muito objetiva. Você vai fazer, teu custo são 5 módulos, são com 9 aulas. Se você não gostar, você tem 15 dias para me devolver. Você está dando a forma com que essa parte do cérebro ela entenda exatamente o que vai acontecer. Por quê? Porque é no momento que ele quer dizer, então vão ter 5 módulos são 14 aulas, tá, ela vai me devolver o dinheiro e o valor é menos do que 2 saídas para jantar. Isso você dá razão a ela. É essa parte que você tem que se conectar. E a partir do momento que você passou por esses 2 cérebros, que você entrou no sistema límbico, que é exatamente essa conexão, emoção. É emoção, na hora que você vender, as pessoas compram pela emoção. E por que as pessoas compram de mim? Porque vocês se identificam com o meu jeito de ser, com minha espontaneidade, fora a forma fácil que eu faço. E vocês se conectam através da emoção, tá? E tem estudos aqui, e tem movimentos de fazer storytelling, que é uma coisa também da psicologia, que é engraçado isso, né? Como é que o marketing usa muito a psicologia, que chama a jornada do herói. Quando eu contei como é que aconteceu a minha jornada para chegar até aqui, eu contei que e realmente aconteceu, você não pode mentir. Você pode ter passado por aquilo ali ou não pode ser uma pessoa que pode ter passado por aquilo ali, tá? Mas você contar a jornada dos heróis, isso conecta as pessoas. Um dos gatilhos mentais, eu vou testar aqui, que mais conectam, chama histórias. Sabe por quê? Se você olhar em Hollywood, se você olhar todas as histórias que foram passadas, todos os filmes são assim. Um filme que é muito usado para a gente usar aqui em marketing chama Harry Potter. Era um menino que era normal, era uma pessoa comum e que ele simplesmente descobriu um dom, ele sofreu muito e ele simplesmente ele foi para lá para trabalhar lá em Howard e ele conseguiu lidar com o grande mal. É a mesma coisa de Batman, a história de Batman, ele sofreu muitas coisas e ele transformou aquilo ali e Batman se tornou um super-herói, né? Então, esse aqui é uma forma também de você lidar, é um gatilho mental que você vai estudar lá mais na frente. Isso aqui é um desenho mais bonitinho que eu coloquei para você entender o que é o neuromarketing. Tá aqui o cérebro humano, o da gente. A gente tem o neurocórtex, que é a razão, o sistema reptiliano, que é muito antigo, né? E o sistema límbico, que é o sistema da felicidade, que é o sistema que ajuda a você a fazer as coisas para fazer a compra. Então, essa é a nossa aula aqui. Vou parar de interromper o compartilhamento. E essa é a nossa aula que a gente tem hoje, uma coisa muito importante chamada o marketing tradicional e o marketing atual. Quero agradecer a sua presença. Na próxima aula, fica ligado que a gente vai entender de mercado, nicho de mercado. Espero que você esteja gostando. Me diz se está gostando, se está tendo alguma dúvida. A gente se encontra na próxima aula.